se manifestando no nosso meio. Abram as suas Bíblias a Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Por alguns meses, realmente, nós deixamos o livro de Jó, não finalizamos o nosso estudo deste livro. No final do ano, dando atenção a outras coisas e no começo também. Mas vamos voltar lá. Jó capítulo 38, e eu quero ler então os versículos do 39 ao 39 e 4. Mas antes de ler este texto da palavra, uma das coisas em que o mundo mais ataca o cristianismo é a questão da existência do mal. Essencialmente, a ideia destes é: se Deus fosse bom, ou se Deus existisse, e se Ele tivesse o poder, não estaria acontecendo as coisas que acontecem. Não teria um Hitler para matar milhões, não teria câncer, não teria furacões e tragédias como esse lá em Petrópolis, matando tanta gente. Mas a resposta bíblica, aliás, queria incluir aí também, no caso de Jó, claro que se fosse você no lugar de Deus e Satanás atacando que Jó realmente não amava o Senhor, então, se fosse você, não ia dar permissão para Satanás fazer o que fez. Mas a resposta bíblica, como a resposta para, essencialmente, tudo que importa, a gente encontra em Gênesis capítulo de 1 a 11, nós vemos em Gênesis capítulo 1, viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Não somente bom, mas muito bom. Nós vemos o mal entrando no mundo no capítulo 3, pela desobediência do ser humano. E a entrada do mal no mundo não afetou meramente o ser humano, mas afetou toda a criação, como diz em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme, aguardando o Senhor transformar isto. Assim nós podemos ver no mundo não somente, por um lado, a beleza da criação, né? Nós podemos ver e tem muita coisa bela na criação, mas também nós podemos ver o destroço feito pelo pecado. Nós devemos estar observando as duas coisas. O mal existe, mas é o homem que é responsável por isso. Se alguém perguntar por que Deus não faz nada, a resposta é: o que você quer que Deus faça? Você quer que Ele mate o que faz o mal? O fato é que Deus está agindo, e nem sempre do jeito que você espera ou gostaria de ver que Ele fizesse. Se Ele estivesse matando e fazendo o que é justo, mandando todo pecador para o inferno, então você já estaria lá também. Né? Então, nos capítulos 38 a 41, o contraste está entre quem Deus é e quem Jó é. Isto se faz necessário para que Jó se humilhe diante de Deus,
ocupando o seu devido lugar na criação e assim dando glória ao Senhor, aí se deleitando nele. Então, diante desta introdução, vamos ver Jó capítulo 38, começando com o versículo 39. Caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das coças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Senhor, muito obrigado por tua preciosa palavra. Toda ela é de proveito para o nosso ensino, para a nossa instrução, isto a fim de nos tornar homens perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que o Senhor possa abençoar a nossa meditação na Tua Palavra aqui nesta manhã. Nós assim rogamos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na primeira parte do capítulo 38 de Jó, Deus tem falado com Jó especialmente sobre diversas coisas em termos do mundo físico, sem tratar dos animais e dos pássaros, da parte destes. Ele tem falado sobre os tesouros da neve, ele tem falado sobre as nuvens, ele fala do fato que ele fez a terra toda à medida, ele fala sobre o controle que ele tem sobre a chuva e que Jó não tem isso. E realmente nisto Deus deu uma lição de ciência a Jó, para demonstrar quem ele é e, consequentemente, quem Jó é. Agora, na parte que segue, no restante do capítulo 38 e capítulos 39, 40 e 41 também, Deus agora vai chamar a atenção dele especialmente para alguns dos animais, e não somente dos animais, mas também dos pássaros. Uma das coisas, aliás, que eu uma das coisas que eu senti falta um pouquinho aqui foi a questão dos peixes, e me perguntando sobre isso, me parece que seria a questão de que Deus estava querendo chamar a atenção de Jó a coisas que ele podia ver. E a vida lá dos peixes ele não podia observar como essas outras coisas. Mas ele começa então falando
no versículo 39, caçarás porventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome aos leõezinhos. Deus comunicando a Jó, olha, quando se trata do reino animal, sou eu que cuido de alimentar estes. É você, Jó, que dá de comer aos animais? Obviamente não, mas Deus está dizendo, eu o faço. Aí nos versículos de 1 a 4, ele se dirige especialmente à questão de parto. Ele criou os animais para darem cria. E não precisa ter um médico e um anestesista e assim por diante lá para cuidar. Os animais têm os seus filhos. Para quem não sabe, a nossa filha Ana Fé teve um menino, Ezequiel Boaz, agora às 2 horas da manhã, hoje, lá nos Estados Unidos. Nós louvamos a Deus por mais um netinho. E estão bem. E, aliás, foi em casa. Eu não sei até agora nem se tinha parteira, não sei se deu tempo, porque foi um bocado rápido essa vez. Mas Deus está dizendo aqui, então, olha, entre os animais, aí no versículo 4, seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem, nunca mais tornam para elas. Entre nós seres humanos é onde o ser humano é tão dependente dos pais por muitos anos, não é? Se não tivesse lá os pais criando, cuidando por tanto tempo, alimentando, disciplinando, instruindo, se não fosse por isso, nós nem escaparíamos, não. E entre os animais há uma independência muito mais rápida. Ele passa então nos versículos 5 a 8 do 39 a falar do jumento selvagem. E a pergunta a Jó aqui é: Jó, foi você que preparou esse animal para viver aí no deserto? Eu dei este local para ele morar. É no versículo 6 que eu estava procurando. Ao qual dei o ermo ou o deserto por casa e a terra salgada por morada. O que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui é a questão de que Deus está dizendo: eu fiz assim. Dei para ele o seu lugar. Nos versículos 9 a 12, Deus fala sobre o boi selvagem. Ele começa perguntando: acaso quer o boi selvagem servir-te? Sempre é tu e eu. O boi selvagem, ele não foi criado para te servir, não. Ele não vai ser um voluntário para trabalhar do jeito que você quiser, não. E a ideia sendo: eu criei ele para me servir. Ele continua, então, no versículo 13 em diante, e passa a falar aqui sobre um pássaro, o avestruz. O avestruz bate, no versículo 13, alegre as asas, acaso, porém, tem asas e pernas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de
algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. A ideia que Deus comunica aí eu não dei muita inteligência a avestruz, não. Mas aí ele passa a falar sobre algo que este pássaro tem. No versículo 18, mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. É ligeiro que ele corre, né? Deixa para trás até o cavalo e o cavaleiro. Diversos de vocês estão ensinando os seus filhos. Esse texto que nós estamos estudando é um texto que lhe dá motivo bíblico do seu filho estudar a ciência. Está vendo? Deus está dizendo, eu criei essas coisas. Eu criei cada um com seu propósito. E estudando isto, você pode compreender mais da minha grandeza. Não é só um aqui e outro acolá, mas é muita coisa. Continuando então, nos versículos 19 a 25, ele passa a falar sobre o cavalo. Ou dás tu força ao cavalo, revestirás o seu pescoço de crinas, acaso o fazes pular como ao gafanhoto? E a resposta é o quê? Não é você que faz isso, mas junto com isso o Senhor está lembrando ele de que é ele, o Senhor, que o faz. E quanto ao cavalo, ele especialmente fala sobre o fato que o cavalo é ligeiro, não somente ligeiro, mas pronto e corajoso para lutar na guerra. O cavaleiro pode usar o cavalo nesse sentido. E no final do capítulo, então, nos versículos 26 a 30, ele volta a referir a outros pássaros. Ele diz, ou é pela tua inteligência que voa o falcão, e no versículo 37, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia. Nota que, especialmente diria Davi e Esther, usando tu, é você que faz essas coisas. A resposta é não, mas é o Senhor que está dizendo, eu fiz o falcão para voar e voar rápido. Eu fiz a águia para fazer o seu ninho lá em cima, no penhasco, um lugar bem seguro para ele. Mas além disto, ele diz, eu dei a águia, no versículo 29, dali descobre a presa, seus olhos avistam o quê? De longe. Deus chamando a atenção que quanto à águia, ele a fez com olhos que enxergam muito mais do que nós. Eu fui olhar quanto a isso, do que eu li, a águia, ela pode enxergar um coelho correndo 3 quilômetros de distância.
ao passo que você, a 400 metros, o coelho correndo não viria, não. Ok? Só para fazer uma comparação aí. Ainda teria muito mais ciência aí quanto ao olho da águia. O fato é que Deus fez o olho dele para poder enxergar muito mais longe do que o ser humano. Diante disto, então, nós temos uma mudançazinha no capítulo 40, nos primeiros versículos. Disse o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda. Deus se dirige a Jó, então, especificamente aqui, dizendo: você, Jó, ainda vai continuar contendendo comigo, como que eu tivesse feito alguma coisa errada. Será, Jó, que você está certo em fazer isso? E Jó responde nos versículos 3 a 5: sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Essa é uma forma poética. O livro é poético. Uma vez falei, aí 2 vezes falei. É uma maneira poética de falar. E o essencial do que Jó está dizendo aqui é: Senhor, eu já falei demais, eu vou me calar, não vou dizer mais nada não. Agora, a pergunta é: Deus está satisfeito com essa resposta de Jó? E a resposta é: não. Só Jó calar a boca não é suficiente. Ele não tem até esse ponto se arrependido de ter acusado ao Senhor erroneamente. E por isso Deus vai falar o restante do capítulo 40 e 41, para em 42, Jó finalmente diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam ou te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Deus tem que falar mais ainda, para convencê-lo de que não é só bastante se calar e deixar de reclamar, é se arrepender do que já fez. Por isso, Deus o chama, no capítulo 40, versículo 7, cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Eu não parei ainda de fazer perguntas a você, mas seja homem, seja responsável, não seja como Adão, que quando eu perguntei: você comeu do fruto proibido? Você acusou a mulher e ainda a mulher que eu criei. Então, não bote desculpa não, seja homem. E então, Deus passa a falar sobre, a partir do versículo 15 até o final do capítulo 40, na revista e atualizada, que eu estou lendo no momento, é chamado hipopótamo. Na Nova Almeida é Behemoth. E
nota bem no começo, no versículo 15, então, contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Nota de novo, eu criei contigo, e contigo eu criei este animal e eu criei você também. Agora, quando fala deste animal, no versículo 19, Deus diz, ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez? O proveu de espada. Este animal, então, Deus destaca, de certa forma, como sendo um animal que é obra-prima dos feitos de Deus. É bem possível que a tradução correta deste behemoth seja dinossauro. É importante que a gente compreenda que os dinossauros foram criados durante os 6 dias da criação, especificamente, creio, no 5º e 6º dias da criação. Aliás, no 6º dia. Não é verdade, então, que dinossauros foram extintos milhões de anos antes do homem ser criado. Isso aí faz parte das mentiras dos homens. Na escola dominical foi mencionado Salmo 11, versículo 3, sendo destruídos os fundamentos, que é que o homem pode fazer, que poderá fazer o justo. A pergunta sempre cabe a nós qual é o alicerce da sua vida? É a palavra do Senhor? Homens têm destruído a sua confiança na palavra pelo que dizem? Ou você diz, não, Deus não pode mentir, ele estava lá no começo, foi ele que criou, ele sabe de todas as coisas, ele não pode errar. Quanto ao homem, o homem não estava lá, nem pela teoria da evolução, para observar o início. O homem mente, o homem não sabe de tudo, de tempo em tempo está mudando de ideias, então temos muito mais razão de confiar no que o Senhor disse. Para nós, o alicerce é este livro, e nós precisamos, quando confrontando outras pessoas, também confrontá-los em termos de isso aqui é a verdade. Essa aqui é a base. Se a pessoa diz, eu não creio na Bíblia, aí a gente vai guardar a arma e não usar mais? Aí seria ridículo. Né? A arma que o Senhor nos deu é este livro, nós precisamos continuar usando. De qualquer maneira, é compreender que dinossauros existiram. Os fósseis são evidência disto, mas especialmente o versículo 17, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Endurece a sua cauda como cedro. A cauda de um hipopótamo parece como um cedro? Não, é um rabinho bem miudinho, pelo tamanho do animal que é. Então, é compreender que
a questão do uso da palavra dinossauro realmente não passou a ser usado até 1800 e tanto. Acho que é 1840 e alguma coisa, se não me engano. Significa um lagarto grande. E a verdade é que há diversos tipos de dinossauros que existiram. Se for me perguntar por que passaram a serem extintos, especialmente os grandes, é porque o pescador gosta de falar do peixinho que ele pega ou é do grandão? O caçador quer falar do animalzinho pequeno que ele mata ou do grandão? O herói é quem mata o maior. Então, eu creio que foi por meio disto que veio a ser extinto. É saber que, quer dizer, a não ser que esteja aí nos matos onde os homens não têm andado ainda, ainda poderia ser que tivesse desta forma. Não que eu acho que seja este o caso. Mas durante a nossa vida, animais têm se tornado extintos também, né? Por um homem destruí-los. Então, Behemoth, esse animal, obra-prima das obras do Senhor. Capítulo 41 passa a falar de outro animal. 41:1. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda. Nesse caso, a palavra é Leviatã, que é traduzido crocodilo aqui. É possível que seja um crocodilo mesmo, mas pode ser que tenha sido um tipo de dinossauro também. Nota bem as perguntas aí. Podes tu, né, Jó, com anzol, apanhar o Leviatã ou lhe travar a língua com uma corda? Podes, e de novo o sujeito é tu podes. Deus então falando assim sobre este animal e dizendo, eu posso fazer isso. Versículo 8 diz, põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Tenta pegar ele pelo rabo ou mesmo pela cabeça. Se for crocodilo mesmo e pegar pela cabeça, ele vai lhe açoitar com o rabo. Como ele diz, tentar pelejar com esse animal, você nunca mais esquece, não. A ideia sendo, você tem controle sobre esse animal. Eu o fiz um animal que é muito forte. Os dentes dele chamam a atenção. No versículo 10, tu vais querer se levantar contra mim? Faria isto bom sentido? E versículo 11 aqui é interessante, e aliás citado no Novo Testamento em Romanos. Quem primeiro me deu a mim? A resposta é? É quem? Ninguém. Você deu alguma coisa ao Senhor antes de Ele te dar? Ele te deve alguma coisa, como ele diz, para que eu haja de retribuir-lhe?
Jó, eu estou te devendo alguma coisa? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ele está dizendo, eu sou o Criador de todas as coisas. O que você traz e devolve ao Senhor na oferta é dele. Você não está dando grande coisa. Como eu vi um irmão citando ontem, o povo do Senhor é generoso. Nós não damos porque o Senhor precisa. Nós damos porque nós precisamos aprender a dar. Né? E aliás, o Senhor ainda se alegra em o seu povo dar para Ele. Versículo 33, ainda descrevendo esse animal, diz: na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Você às vezes tem medo? Pois bem, e diante de um animal desse, o medo natural que quer levar a fugir da presença dele, isso aí é sadio e não é pecaminoso não. Mas o medo dos homens nós não devemos ter. Nós devemos estar dispostos a falar a verdade, mesmo que os homens critiquem. E, aliás, Jesus disse, não ter mais os que matam o corpo. Quanto mais a perda de emprego ou crítica de alguém, nós não devemos temer, não. Mas esse animal foi criado por Deus para nunca ter medo. Em conclusão, então, Deus falou nesse texto aqui sobre os leões do campo. Ele cuida do alimento deles. Ele também cuida dos animais na hora de darem cria. No começo do 39, ele criou o jumento para morar nos lugares desertos. Criou o boi selvagem com grande força para cumprir o plano do Senhor, o plano que o Senhor designou para ele. Em 39, de 9 a 12, entre os pássaros, o avestruz foi criado especialmente com pouca inteligência, mas muito ligeiro. Em 39, de 13 a 18, o cavalo foi criado pelo Senhor para ser rápido e ter coragem no meio de guerra. No 39, mais adiante, então, foi você, Jó, que criou o falcão e o preparou para voar. Nós não fomos feitos para voar por conta própria, pelo menos em avião está certo, mas bater as suas asas num pulo lá de cima, você vai espatifar no chão. Deus diz, foi você, Jó, que ensinou a águia onde fazer o seu ninho e deu a ela a visão que de longe enxerga a sua caça. No 39 de... desculpe, aí terminou o capítulo 39. No 40, então ele fala sobre Behemoth.
que ele chama a obra-prima de Deus. E no capítulo 41, Leviatã é descrito como rei sobre todos os orgulhosos, aquele que foi criado para não ter medo. Uma imensa variedade, em outras palavras, é o que eu estou querendo que a gente veja no mundo da ciência, no mundo que Deus criou. Deus usa isto para ensinar Jó na situação em que ele se encontra. Ele perdeu todos os seus bens, morreram os seus servos, os filhos, perdeu a saúde, perdeu o apoio espiritual de sua esposa. Ele perdeu tudo isso. E Deus não está aqui, então, para explicar por que todas essas coisas vêm sobre ele. Ele está dizendo, Jó, você só precisa saber quem eu sou. E diante disto, saber que eu mereço. Diante de saber quem eu sou, saber que eu mereço a sua confiança. Nós devemos compreender que aqui Deus não foi exaustivo em termos de descrever a beleza da sua criação. Davi e Esther, vocês têm muita coisa aí quanto à criação de Deus que vocês podem muito bem estudar e até usar isto como um meio de falar um pouco sobre o poder de Deus, a sabedoria dele. Por exemplo, Deus não falou aqui do beija-flor. Segundo a Wikipédia, há cerca de 360 espécies de beija-flores. Não é pouco, não. Eles pesam entre 2 gramas e 24. Então são bem pequenos, bem maneirinhos. Eles batem as asas entre 12 e 80 vezes por segundo, ok? Muito rápido. Eles podem parar num lugar, num espaço, batendo as asas, né? Mas parado num lugar, não tem que estar se movimentando. Eles podem até voar para trás. Talvez o Senhor não falou sobre as beija-flores. Talvez não tinha beija-flor na região lá, não sei. Ou simplesmente foi questão de que tem tanta coisa que Deus poderia ter falado que ele diz, aqui já basta, eu já consegui te levar a compreender que você pecou em reclamar contra mim e está arrependido. Mas finalizando então, você tem achado em algo que Deus fez na sua vida defeito? Vive insatisfeito quanto a alguma parte do seu corpo? Você reclama da sua condição financeira ou onde nasceu? Você reclama de falta de saúde, de problemas no lar, de falta de união com seu cônjuge? Talvez ache que Deus deu os pais errados a você.
Talvez houve até abuso sexual enquanto você era pequeno. Você tem colocado defeito do Senhor por causa disto. Diante do que nós vemos aqui em Jó, nós colocarmos defeito no Senhor, nós estamos vendo aqui, não é bastante simplesmente chegar a se calar quanto a isto, é necessário chegar ao arrependimento de que é pecado contra o Senhor, é achar que nós sabemos melhor do que Ele. Você tem aprendido que o Senhor usa essas coisas, mesmo essas dificuldades na vida, para te humilhar, para te levar a confiar nele, mesmo dentro da situação em que se encontra, porque foi dentro dessa situação ainda que Jó chegou ao arrependimento. Senhor, usa a Tua palavra nos nossos corações. Quem somos nós, Senhor, para vir reclamar ao Senhor qualquer coisa que tenha ocorrido em nossas vidas? Isso inclui até o pecado cometido contra nós. Não é com isso deixar de chamar pecados de outros de pecado, não é ignorar isso, mas somos chamados por Ti para reconhecer, Senhor, que Tu és soberano, Tu és infinitamente sábio, que o Senhor tem prometido aos Teus filhos que todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor os faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Que o Senhor transforme as nossas vidas, nos faça a Te adorar como Tu mereces, ó Pai. Nós rogamos estas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.